Estimados irmãos espíritas e não espíritas, bem-vindos ao nosso canal. Quem dera pudéssemos compreender a morte do corpo físico como a libertação do espírito, que, acrisolando-se na matéria finita, dá passos decisivos em sua evolução. Quem dera entendêssemos que toda causa tem um efeito e que essa é uma lei divina. Quero abraçar os nossos irmãos do Centro Espírita Enviados de Jesus, na cidade de Gravatá, em Pernambuco, para juntos refletirmos sobre o tema de hoje: justiça divina e desencarnação coletiva, ou desencarnações coletivas, no plural. É fato que, quando sabemos da ocorrência da morte de muitas pessoas ao mesmo tempo, dentro de uma circunstância trágica, como terremotos, tsunamis, deslocamento de barragens, acidentes aéreos, marítimos e ferroviários, incêndios, entre outros tantos, é comum muitas pessoas considerarem uma injustiça de Deus, considerarem também um tremendo azar, considerarem ainda uma punição da vida, entre tantas aleivosias apresentadas. O mais insensível dos homens não deixa de apiedar-se daqueles que perecem coletivamente sob qualquer circunstância. Mas também questiona: onde está Deus nessa hora? É por essa razão que refletiremos hoje sobre a justiça divina e as desencarnações coletivas. O povo brasileiro tem tristes recordações de desencarnações coletivas. Recordemos algumas tragédias que marcaram a nação brasileira nos últimos 60 anos. Por ordem cronológica: o incêndio do Gran Circus norte-americano em Niterói, em 17 de dezembro de 1961. O incêndio do edifício Andraus, em São Paulo, 24 de fevereiro de 1972. O incêndio do edifício Joelma, também em São Paulo, em 1º de fevereiro de 1974. O acidente com o avião da Gol, em 29 de setembro de 2006. O acidente com o avião da TAM, em São Paulo, 17 de julho de 2007. O acidente com o avião da Air France na costa brasileira, em 31 de maio de 2009. O incêndio da Boate Kiss, em Santa Maria, em 27 de janeiro de 2013. O rompimento da barragem de Mariana, em 5 de novembro de 2015. O acidente aéreo com a equipe da Chapecoense, em 28 de novembro de 2016. E o rompimento da barragem de Brumadinho, em 25 de janeiro de 2019. 10 tragédias
de triste memória. Isso sem contarmos as mais de 600 mil mortes impostas pela Covid-19. Para que nós possamos compreender esse assunto, nós precisamos ir à obra O Céu e o Inferno, obra básica da codificação espírita, mais especificamente no capítulo 7. As penas futuras segundo o Espiritismo. É a temática do capítulo. Para compreendermos 3 princípios essenciais nesse aspecto. A alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado, feliz ou desgraçado, é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. O que significa dizer? O espírito desencarnado está no plano espiritual. As imperfeições construídas na vida corporal estão nele. Ele vai sofrer por essas imperfeições morais que levou consigo após desencarnar. Se porventura ele levou somente virtudes, ele estará no estado de pureza, de felicidade. Se levou defeitos e imperfeições, estará no estado de infelicidade ou desgraçado, como dizem os espíritos. Segundo aspecto que nós temos que considerar: a completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, a purificação completa do espírito. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e privação de gozo, do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimento. Algo que eu disse anteriormente. Então, a purificação do espírito se dá pelo combate às imperfeições que ele possui. E isso acontece prioritariamente na experiência corporal. Terceiro aspecto: não há uma imperfeição da alma, única imperfeição da alma, que não importe funestas e inevitáveis consequências, como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de um gozo, de prazer. Então a gente entende que a soma das penas é proporcionada pela soma das imperfeições, da mesma forma que a soma dos gozos é proporcionada pela soma das qualidades. O tribunal em que essa pena é aplicada é o tribunal da própria consciência do espírito. Não há nenhum tribunal composto de anjos, presidido por Deus, a julgar as criaturas. Claro que não. Isso é uma figura alegórica que nós não, na doutrina espírita, não aceitamos e não compartilhamos. O tribunal é o da consciência. Entendamos que uma alma que tem 10 imperfeições, por exemplo, vai sofrer mais do que uma alma que tem 3 ou 4, um espírito que tem 3 ou 4. E que à medida que essas imperfeições são combatidas, menos sofrerá esse espírito portador das imperfeições. Por outro lado, nós temos que relembrar que todo espírito está sujeito à lei do progresso, queira ou não. A evolução
é uma fatalidade incontestável. Agora, o tempo que ela demora depende do esforço de cada espírito. Quando se desencarna, de retorno ao plano espiritual, pode o espírito rever com clareza todas as conquistas e todos os tropeços da última reencarnação. E, normalmente, sendo o Senhor das imperfeições ainda presente, geralmente pede nova oportunidade de corrigi-las. E a partir daí, então, chegamos a uma conclusão lógica. Tudo não passa de uma justiça da consciência. É a consciência do espírito que reclama essa própria justiça. É assim que as provas da existência vindoura serão escolhidas pelo próprio espírito. Raras são as oportunidades em que as provas são impostas. É preciso ser um espírito extremamente rebelde, recalcitrante, resistente. Mas a maioria pede as próprias provas que precisa passar para adiantar-se na estrada da evolução. Ora, se as provas da existência são escolhidas pelo próprio espírito, nós chegamos a uma outra conclusão importante. Deus não julga nem condena ninguém. Cada um, por si, escolhe as próprias provas da existência vindoura. Para melhor entendermos esse aspecto, lembremos que, por estar relacionado a experiências evolutivas, o desencarne coletivo é previsto por entidades benfeitoras espirituais. Eles sabem que vai acontecer. Tanto é que acolhem os desencarnantes imediatamente. Muitas vezes em postos de socorro, por eles montados pelos espíritos benfeitores, através da vontade, do pensamento, na própria região da catástrofe ou do desastre. Há relatos que na trágica experiência do circo de Niterói, já estava montado no plano espiritual, no entorno da região da catástrofe, um posto de socorro para atender a todas aquelas crianças e mulheres que foram a grande maioria das vítimas daquele pavoroso incêndio. Precisamos estar convencidos de que o resgate de nossas ações contrárias à lei divina, contrárias ao bem, contrárias ao amor, pode ocorrer de várias formas, inclusive coletivamente. O objetivo desse resgate, segundo a questão 737 de O Livro dos Espíritos, é fazer as coletividades avançarem mais depressa. E os espíritos disseram ainda a Kardec: as calamidades são frequentemente necessárias para fazerem com que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor, realizando-se em alguns anos o que necessitaria de muitos séculos. Então, se o processo fosse individual, um a um, pouco a pouco, demoraria muito tempo, séculos, como dizem os espíritos. Ao passo que, nos desastres coletivos, isso pode ser realizado em alguns anos, em um tempo menor.
estarão reunidos naquela questão, naquele coletivo, todos aqueles que se predispuseram a enfrentar esta provação. Para ficar mais claro ainda, recordemos a questão 740 de O Livro dos Espíritos, sobre as dificuldades enfrentadas na experiência reencarnatória. Pois disseram os benfeitores espirituais, são provas que proporcionam ao homem a ocasião de exercitar a inteligência, demonstrar sua paciência e sua resignação ante a vontade de Deus. Então, uma trilogia importante. Exercitar a inteligência, a paciência e a resignação. E eles disseram mais. Ao mesmo tempo em que lhe permitem desenvolver os sentimentos de abnegação, de desinteresse próprio e de amor ao próximo. Outra trilogia. Você poderia perguntar, qual seria o objetivo prático de tudo isso? E como esses fatos atuam em nosso progresso? Com que finalidade? Nós falamos anteriormente que a evolução é uma fatalidade incontestável. Por isso, a resposta a essa pergunta está na questão 789 de O Livro dos Espíritos. Pois é a lei do progresso que determina ao homem o progresso incessante, sem retrocesso, tanto no campo intelectual quanto no campo moral. Cada um no seu tempo, seguindo um ritmo próprio. Sendo que, disseram os espíritos, se um povo não avança bastante rápido, Deus lhe provoca de tempos em tempos um abalo físico ou moral que o transforma. Eu penso que a pandemia da Covid é uma dessas provocações divinas. Mas, infelizmente, muitos usam a fatalidade para obter a resposta que lhe satisfaça em termos de sorte ou de azar. Se alguém na última hora deixa de embarcar no avião que cairá daqui a algumas horas, todos dirão em uníssono, que sorte! Por outro lado, se alguém perde o voo porque o pneu do carro furou no trajeto para o aeroporto, ele embarca noutro voo que sofre o sinistro, que cai e morre todo mundo, vão dizer também em uníssono, que azar! Eu tenho um amigo, eu vou fazer esse relato para exemplificar o que eu acabei de dizer, que trabalhava no Banco Itaú como advogado, assessoria jurídica do banco. E o diretor chamou e disse que ele teria que ir de São Paulo a Fortaleza, porque haveria uma audiência que ele tinha que estar presente como representante do banco. E que ele voaria num voo da VASP, que sairia de São Paulo às 17 horas. Às 11 horas ele saiu da empresa, avisou a esposa, foi para casa, almoçou, preparou uma mala rápida, porque passaria no máximo 2 dias em Fortaleza. E a esposa foi levá-lo ao aeroporto, no carro da família. Depois de ele andar umas 4 ou 5 quadras, furou um pneu. Já ficou chateado. Tira o paletó, afrouxa a gravata, troca o pneu, segue viagem. 10 quadras depois, fura o outro pneu. Aí ele já começou a ficar bravo. A esposa acalmou ele e disse, chame um radiotáxi e vá. Rapidamente chegou um radiotáxi, ele entrou no radiotáxi, pediu para ir para o aeroporto. Depois de algum tempo de viagem, furou um pneu do radiotáxi. Aí ele já surtou, literalmente.
Mas o motorista era um homem de muita paz e disse: calma, fique tranquilo, eu vou chamar outro colega e o senhor chegará no aeroporto. Porque as coisas em São Paulo têm que ser feitas com muita antecedência, porque as distâncias são muito grandes e o trânsito muito pesado. Chegou outro radiotáxi, ele embarcou, explicou que tinha uma certa pressa e o motorista disse: então vamos fazer um atalho que conseguiremos economizar bons minutos. Quando ele entra numa dessas ruas do atalho, depara-se com uma carreta virada. E chegaram junto com ele todos os outros carros que deixaram ele preso na frente daquela carreta. Puxa para cá, puxa para lá, ajeita daqui, ajeita de lá. Ele conseguiu sair daquele embrulho. Quando chegou no aeroporto, já tinha fechado o embarque e o avião já estava caminhando para a decolagem. Ele ficou muito chateado, muito aborrecido e só tinha outro voo para Fortaleza no outro dia pela manhã, 6 horas da manhã. Naquele dia não tinha mais. Voltou para casa absolutamente bravo, triste. A esposa já preparando todas as estratégias para acalmá-lo. Ele chegou em casa, chegou tarde, cansado, tomou banho, jantou, sentou-se na frente da televisão e lá pelas 11h30 da noite, o Jornal da Globo abre com a seguinte notícia: Boeing da VASP bate em morro próximo a Fortaleza e mata todos os ocupantes. Alguns anos depois ele relatou isso para mim, nós almoçando em São Paulo, na Avenida Paulista, relatou em prantos. E disse uma frase absolutamente espetacular e emocionante. Ele disse: Nelson, eu não sabia que Deus me amava tanto. Você poderia dizer: a sorte dele. Não. Não está na programação reencarnatória dele morrer naquele desastre. Ponto. Os que estavam no avião, todos, coletivamente, pediram aquela prova. Sobre esse aspecto, vale a pena nós irmos lá no item 10 da primeira parte da obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. Esse item é intitulado Morte, no qual, melhor dizendo, o grande filósofo do Espiritismo esclarece nos dizendo: as existências interrompidas prematuramente por causa de acidentes chegaram ao seu termo previsto. São, em geral, complementares de existências anteriores truncadas por causa de abusos ou excessos. Quando, em consequências de hábitos desregrados, se gastaram os recursos vitais antes da hora marcada pela natureza, tem-se de voltar a perfazer, numa existência mais curta, o lapso de tempo que a existente precedente devia ter normalmente preenchido. Sucede que os seres humanos que devem dar essa reparação se reúnem num ponto pela força do destino para sofrerem, numa morte trágica, as consequências de atos que têm relação com o passado anterior ao nascimento. Daí as mortes coletivas, as catástrofes, que lançam no mundo um aviso. Aqueles que assim partem acabaram o tempo que tinham de viver e vão preparar-se para existências melhores. Alguma coisa que o vídeo do Alexandre Caldini Neto traz para a gente. Não se morre por acaso. Não se morre de véspera. Todos nós, quando regressamos ao corpo
material, trazemos um estoque de fluido vital para X anos, 60, 70, 80, 90. Se por uma razão qualquer nós anteciparmos o regresso, e aqui o Leon Denis, inclusive, aponta a questão dos abusos e dos excessos, sim, porque o sujeito veio para viver 80 anos, mas foi um alcoólatra desde os 15. Com 45 desencarnou, porque o fígado não aguentou, morreu de cirrose hepática. O tempo que faltou para completar o que ele deveria ter vivido, ele vai viver numa outra encarnação mais curta. E aí vão achar que ele foi um azarado, que morreu tão jovem. Não. Ele apenas está cumprindo o tempo que faltava. Por isso que ele diz, tem-se de voltar a perfazer numa existência mais curta, o lapso de tempo que a existência precedente deveria ter normalmente preenchido. E aí, nas tragédias coletivas, todos os espíritos que têm circunstâncias idênticas a essa, estão juntos. Observemos que essa parte do texto que diz tem-se de voltar a perfazer numa existência mais curta, o lapso de tempo que a existência precedente devia ter normalmente preenchido, pode perfeitamente explicar o que se convencionou chamar de bala perdida, que ceifa a vida de uma criança, por exemplo. Todos dizem consternados, oh meu Deus, era uma criança. Por que dizem isso? Porque não compreenderam, não entenderam que mais que uma criança era um espírito que cumpria um lapso de tempo que havia faltado. Agora, o final da explicação de Leon Denis é altamente consolador. Porque ele diz, vão preparar-se para existências melhores. Isso é muito animador para muitas criaturas que nós vimos perecerem na Covid. Elas voltarão numa condição muito melhor, com absoluta certeza. Mas é fato também que há uma lei inexorável nesse contexto, que a gente pode buscar lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículo 6. Quando o apóstolo dos gentios disse com muita sabedoria, a cada um segundo as suas obras. Isso também implica nesse aspecto. Não faltam exemplos na história da humanidade que explicam essa necessidade de cumprimento da lei de consciência. Eu chamo lei de consciência, que leva inexoravelmente à lei do progresso. Encontramos publicado no site Correio Espírita, em abril de 2013, um relato interessante envolvendo a Boate Kiss, em Santa Maria, apresentado sob a forma de duas coincidências entre aspas, para explicar. Quem sabe se os espíritos que desencarnaram na Boate Kiss por inalação de fumaça tóxica foram aqueles que conduziram nossos irmãos judeus, poloneses e russos para morrerem nas câmaras de gás e nos fornos crematórios dos campos de concentração durante a Segunda Grande Guerra Mundial. O articulista do texto levanta essa premissa, mas ele aponta duas coincidências, entre aspas, para justificar o que ele está dizendo. Ele diz, primeiro, o gás que matou os jovens na boate foi o mesmo usado pelos nazistas nas câmaras de gás dos campos de concentração da Segunda Guerra Mundial. O gás era o mesmo. Segundo, a data de ocorrência do incêndio na Boate Kiss, 27 de janeiro, é a mesma data em que se comemora o dia de homenagem às vítimas do Holocausto. Mas eu repito, ele apresenta isso como coincidências, entre aspas.
Na tragédia do Gran Circo Americano em Niterói, em dezembro de 1961, há uma explicação espírita. As crianças e mulheres, o maior número de vítimas daquele incêndio, mortos na tragédia, eram os mesmos espíritos que no ano 177, na Roma do imperador Marco Aurélio, que desejava homenagear o grande comandante Lúcio Galo, depois de uma vitoriosa empreitada guerreira na Gália, programou uma matança indiscriminada de cristãos. Durante a noite inteira, mais de 1.000 pessoas, ávidas de crueldade, vasculharam residências humildes e no dia subsequente, ao sol vivo da tarde, largas filas de mulheres e criancinhas em gritos e lágrimas, no fim de soberbo espetáculo, encontraram a morte queimadas nas chamas alteadas, ao sopro do vento ou despedaçadas pelos cavalos em correria. Quase 18 séculos depois, o tenebroso acontecimento foi relembrado. A lei de justiça, através da reencarnação, reaproximou todos os responsáveis, que em diversas posições de idade física se reuniram de novo para a dolorosa expiação no dia 17 de dezembro de 1961, na cidade brasileira de Niterói, em comovedora tragédia num circo. Seguramente, estes espíritos que devem ter ficado torturados por séculos com aquilo que haviam feito com os cristãos no ano 177, pediram esse resgate. E aí foram todos reunidos na tragédia do circo de Niterói. Em 14 de agosto de 1936, o benfeitor Emmanuel escreveu uma bela página na obra Deus Conosco. O título dessa página é As Provações Coletivas, na qual relata a associação entre o lúgubre período da Inquisição na Espanha Católica e a ditadura do General Franco. Diz o Emmanuel: as grandes dores que crucificam o coração do povo espanhol têm as suas causas profundas nos crimes da organização inquisitorial que na pátria de Cervantes, como em nenhuma outra, estendeu-se terrivelmente, amargurando almas, destruindo esperanças, aniquilando vidas e matando corações.